Muito bem-vindos a mais um vídeo de ações. Hoje vamos falar da Sanepar. Antes de mais nada, eu queria que você deixasse o like aqui nesse vídeo e eu queria convidar vocês para me ver na sala ao vivo todos os dias, às 13h30 da tarde, e depois no fechamento de mercado, às 5 horas. A sala ao vivo funciona de 8h45 da manhã às 5h30 da tarde, então não percam, é excelente. Você pode perguntar de ações, mini contratos, mini índice, fique à vontade para tirar as dúvidas também. Então, vamos falar da Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná. A Companhia de Saneamento do Paraná, ou Sanepar, como é conhecida, é uma empresa estatal de economia mista que detém a concessão de serviços públicos e de saneamento básico em estado do Paraná. Com sede em Curitiba, ela presta serviços a 345 cidades paranaenses e a cidade de Porto União, em Santa Catarina. A Sanepar é responsável pelo abastecimento de água e esgotos na região metropolitana de Curitiba. Ela fornece água tratada a mais de 10 milhões de pessoas. 100% dos moradores das áreas urbanas dos municípios atendidos pela companhia têm acesso à água tratada. Destes, apenas 6,5 não têm coleta e tratamento de esgoto. A empresa surgiu em 1963 com foco na inovação e na busca por mais eficiência para garantir o aumento da qualidade de vida e de saúde da população. Em 2023, a Sanepar completou 60 anos e foi reconhecida como a melhor empresa de saneamento do país. Portanto, a Sanepar desempenha um papel fundamental no fornecimento de serviços de saneamento básico no Paraná, contribuindo para a saúde e bem-estar da população. Queria mostrar alguns resultados da Sanepar, né, no último trimestre de 2023, tá? No trimestre a trimestre, né, tá? Ela teve um aumento da margem EBITDA dela, né, tá certo? E ano a ano ela também teve um aumento da margem EBITDA dela, sendo que a margem dela é superior aos seus pares, né? Superior às margens de Copasa e superior à margem de Sabesp, né? O seu lucro líquido trimestre a trimestre também subiu 4% e no ano a ano subiu 30,6%, como vocês podem ver, né? Tá certo? A receita dela líquida teve um forte aumento de 10,9%, né? Tá certo? E os seus investimentos aumentaram 10% ano a ano. Os investimentos que eu vou falar mais para frente, né, que em 2024 e 2025 vão aumentar 87%, né? Tá? Já aumentaram 10%, vão aumentar um pouco mais, vão quase dobrar no biênio 2024-2025, porque a companhia está completando o marco do saneamento. Hoje, 80% da rede dela de esgoto coletado hoje ela coleta 80% da rede dela de esgoto. Ela tem chega o marco de saneamento obriga que ela colete até 90%. Por isso esse investimento tão grande teremos um investimento tão grande no biênio de 2024 e 2025, né? Mesmo assim, uma empresa você vê que ela entrega, né, tá? Tem um resultado operacional excelente, tá? Certo? Teve um momento no lucro, como vocês podem ver, né, tá? Tanto do trimestre a trimestre, como ano a ano, conforme eu havia falado anteriormente, tá? O ROI, destaque para o ROI da companhia, né, que a rentabilidade do seu patrimônio líquido é 16,2 e um ROI de 12,5, que é excelente, né? Outro fator que eu quero salientar é a margem líquida, que é mais de 21% de margem líquida, tá? Certo? E como eu falei, tanto a margem operacional quanto a margem líquida, né, tá? Quanto a margem EBITDA, né? Isso é a margem EBIT, né, tá? Quanto a margem EBITDA e a margem líquida são superiores, conforme vocês vão ver daqui a pouco, né? As margens de Copasa e Sabesp, tá certo? E outra coisa que eu quero destacar é a dívida dela, que ela, apesar de ter tido um aumento na dívida líquida, a relação dívida líquida dela, EBITDA caiu, né, tá certo? É o de 1,7 para 1,6, tá ok? Então, pessoal, ela tem esse investimento que ela vai fazer no biênio 2024-2025, porque o atendimento com a rede coletora de esgoto só atinge o quê? A 80,2% dos lares.
o marco do saneamento exige que esse índice de atendimento com rede coletora de esgoto chegue a 90%, né? Antigamente, a Sanepar tinha esse percentual estava bem abaixo. E ele conseguiu chegar a 80% através das parcerias público-privadas dele, como ele deixasse, né, o ente privado operando a rede delas de esgoto, de saneamento, né, de água tratada, e ela ficar só na administração de todo o processo. Isso foi extremamente benéfico para ela, tá? Agora, quero falar um pouco com vocês também dois indicadores, conforme eu vinha falando, e tinha e mostrar para vocês como o Sanepar está com um desconto interessante, meus amigos, tá? Então, queria voltar aqui, mostrar alguns indicadores da companhia, né? Você vê que ela tem um valor de mercado de 7,8 bilhões, né, tá? Certo? O valor da firma de 12 bilhões, certo? Você tem aqui também, né, um PL super baixo de 5,25, né? Um preço-valor patrimonial de 0,81 e a companhia, os preços da companhia vem subindo nos últimos meses. Mesmo assim, o preço-valor patrimonial dela está em 0,81, né? Tá? E o dividend yield dela não é tão grande assim, né? O da Copasa é muito melhor, tá? Vamos olhar aqui os indicadores dela em termos de PL, né? Tá? Você vê que quem tem o menor PL dentre Copasa e Sabesp, né? É Sanepar, disparado com 5,25, enquanto Copasa, né, e Sabesp tem aí 5,98 e 15,71, tá? Eu gosto da SAPR Unit, né, a 11, porque você consegue se proteger, lançar uma opção, né, tá certo? Um pouco melhor, e você, mal ou bem, você está fazendo uma diversificação entre ON e PN dentro, adquirindo CAPR 11, tá? Falou, então você vê que o PL dela é menor das três. Os dividend yield, né? O da Copasa realmente é maior, está em 8,75, mas agora quando a gente chega aqui, ó, no valor de preço dividido pelo valor patrimonial, tá? Quem apresenta o maior desconto disparado, tá? É Sanepar, né? Tá certo? E a Copasa tem um desconto, um valor maior que do preço pelo patrimonial, e Sabesp, então, que é uma companhia maior ainda, está em 1,85, né? Tá? Então, se eu pegar só esse desconto aqui, né, que é de 0,81, né, tá? E tirar esse desconto, a gente consegue já ver que os preços da companhia, né, hoje mostra como a ação está descontada. Daqui a pouco eu vou mostrar o gráfico para vocês, né, tá? Você tem aqui, ó, então, em termos de margem, né, você vê que quem tem a maior margem disparado é a Sanepar, tem uma margem de 43,16, e as outras têm uma margem próxima aí de 25%, né? A margem EBIT dela é muito maior. A margem EBIT, a gente já falou também, é até superior que os 43 aqui. Em termos de margem líquida, a gente tá? A Sanepar, de novo, enquanto tem uma margem líquida aí maior que 21,5, hoje se encontra em 23,89, você tem a Copasa com menos que 20, né? E a Sabesp com uma margem menor ainda, né? E em termos de ROIC, né, tá? Ela é maior também, né, tá? Não é um ROIC tão grande, mas também, ela é com o maior ROIC entre Copasa, Sabesp e ela. Quem tem o maior retorno sobre capital é a Sanepar, tá? Certo? Agora, o que eu fiz? Eu apliquei esse desconto de 0,81, tá? No gráfico da Sanepar, tá? Em relação ao desconto de Sanepar, comparado com Sabesp e Copasa, que é bem maior, usando o preço pelo patrimonial, né? O que eu fiz? Eu peguei o preço de fechamento de ontem, né, que foi de 26,10, né? E joguei na média do mercado, que é um valor próximo de 1, tá? E descobri que ela está descontada, né, mais ou menos de 19% a 20%, e o preço justo dela, em termos de desconto de preço valor patrimonial, seria de 32,20, tá? Certo? Hoje em dia ela está em 26,10, tirando o preço fechamento do dia 25, pegando o preço fechamento do dia 25.
né? Graficamente, se você colocar a Sanepar, né, fizer uma projeção de Fibonacci no gráfico semanal, você vai ver que ela tem uma projeção, né, que pode jogar ela onde? Na região de 31,90, praticamente aí, ó, R$ 32, que é um valor bem próximo, né, ao desconto que nós podemos observar em relação ao preço pelo patrimonial. Então, meus amigos, a gente tem um comunicado, além de dela estar com super descontado, né, em relação aos seus pares, e mesmo com a precificação dela, né, tá? Ela, a precificação recente dela, ela continuar super descontada, né? E além disso, a Sanepar hoje em dia é uma companhia que não apresenta nenhum risco hídrico, né? Os seus reservatórios estão com 99% de capacidade, enquanto outras companhias de saneamento estão com um nível de reservatório menor, tá? Certo? E outra coisa, como eu falei, através das parcerias públicos-privadas, ela conseguiu praticamente avançar quase tudo no marco do saneamento, né? Ela já tem 80% da rede de esgoto tratada, coletada. Ela tem que passar o quê? Apenas para 90%. Esse 90% vai ser no biênio, né? Tá certo? 24, 25. A gente sabe que o dividendo pode cair um pouco devido a esse aumento no CAPEX, mas é por uma coisa boa, que ela vai aumentar o tamanho dela, vai aumentar a rede de esgoto, né? Tratada e coletada, meus amigos. Né? Então, além disso, né, como eu falei, a gente tem um comunicado, né, da Sanepar que ela ganhou um recurso, né, incontroverso, isso é, esse valor é devido a ela, tá? A gente só não sabe quando ela vai receber. É um valor de 3,628 milhões, 3.108 milhões ou 3,6 bilhões, tá? Certo? Isso é, olhando aqui, né? Você tem esse valor de 1/3 do patrimônio dela, né? Tá, zeraria a dívida líquida dela. Então, em termos de dividend yield, se isso tivesse em termos de dividend yield, em termos de dividendo extraordinário, seria um dividend yield de 50% do valor da companhia, essa monta de 3 bilhões e 600, né? Tá? Então, por esse recurso que ela pode vir a ganhar daqui a 3, 4 anos, que vai vir, ou mesmo que seja 10 anos, esse recurso vai vir corrigido, né, com juros, correção monetária, correção monetária não existe mais, corrigido pela inflação, né, e a gente tem aí um desconto, né, tá, de Sanepar em relação aos seus pares muito grande, e outro fator importantíssimo, a margem EBIT dela, a margem líquida dela, que dá o conforto, caso ela apresente algum intempérie, né? Caso ela tenha uma queda na receita, que o que é muito difícil porque os contratos são de longo prazo. Sanepar, ela é um setor monopolista, né? O Estado não tem outra opção de não contratar a rede de esgoto, de saneamento por ela, né? Então, como eu falei, é um setor extremamente estável, né? É monopolista e os contratos são de longo prazo. E, além disso, mesmo assim, a margem líquida, a margem operacional e a margem EBITDA dela é muito boa, meus amigos. E pelo desconto, vocês veem que a companhia estaria valendo hoje, né? Mais que R$ 32, ela se encontra hoje, né, em 26,12, né? Sanepar, pessoal, tá? Teve uma queda recente, né? Certo? Os preços se encontram estabilizados nessa faixa de R$ 26, ela saiu então de 29. Recentemente para 26, você vê que teve uma queda, ela não está tão valorizada como ela estava, né, no final de 2023, certo? E ela se mostra, né, uma resiliência em continuar a cair para baixo, perdendo a faixa de R$ 26, tá? E como eu falei, né, o desconto de Sanepar, que projeta, o desconto do PVP, do preço valor patrimonial, que projeta um preço de 32,20, é bem próximo da projeção de Fibonacci que nós traçamos no gráfico semanal, o que é extremamente positivo.
O meu veredito para a Sanepar, então, é compra, principalmente pelos descontos mostrados em relação aos seus pares. Então, meu amigo, se você gostou desse vídeo, deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal, acompanhe a nossa playlist de ações, de vídeos de ações e me acompanhe diariamente na Sala ao Vivo. Aquele abraço e até a próxima.